Então, na área estrutural, cargas móveis, linhas de influência, eu sou o professor Rodolfo, da Coordenação de Engenharia Civil, Campus Aracaju. Então, linhas de influência. Considere aqui uma viga biapoiada, de comprimento L, digamos, né, sujeita aí a uma carga de valor unitário, conforme mostrado aí na figura. Agora vamos supor que essa carga de valor unitário ela pode estar em uma posição qualquer em cima dessa viga. Para melhor analisar, vamos denominar aqui os pontos A, B, C, D e E, que estão equidistantes, né, formando aí o comprimento L total da viga, e vamos analisar o que aconteceria se a gente parasse essa carga em cada um desses pontos. Vamos tomar como referência também uma determinada cota Z, partindo aí do ponto A. Então, nessa condição, a gente pode ter o Z variando desde zero, lá em cima do ponto A, até L no ponto E. Se porventura a carga estiver fora da viga, obviamente ela não vai gerar efeito nenhum. Então, aqui eu tenho Z igual a zero, seria o ponto A, 0,25 é o ponto B, e assim por diante até o ponto E. Então, representando aqui os esquemas, aqui eu tenho a carga parada em cima do ponto A, B, C, D e E. Nessa condição, a gente tem, né, em relação à reação vertical no ponto A, o VA aqui seria igual a 1. Se a carga estiver em cima do ponto B, o VA ia reduzir para 0,75, depois meio, depois 0,25, até que chegasse aqui igual a zero. Então, à medida que a carga vai se afastando do ponto, cada vez mais o valor da reação vertical VA vai reduzindo. Já em relação à reação VE, para esse primeiro caso aqui, a reação VE seria igual a zero. A carga está sendo absorvida totalmente aqui pela reação VA. E aí, à medida que a carga continua caminhando, o VA reduz. À medida que o VA reduz, agora a gente tem o VE aumentando. Então, VE é 0,25, 0,5, 0,65, até que a gente tem o VE igual a 1, a reação VE absorvendo todo o carregamento. Então, nessa condição, a gente pode dizer aqui uma variação de VA em função de Z, seria mais ou menos nesse formato. Então, ela parte do valor 1, e aí, à medida que vai se afastando cada vez mais a reação VA vai diminuindo. A gente pode fazer isso também com VE, variação de VE em função de Z, só que aqui nesse caso do VE, conforme a carga vai se aproximando do VE, o valor também vai aumentando até o valor limite de 1, que seria o valor do carregamento. Dito isso, a gente já pode definir agora o que seria uma linha de influência. Então, linhas de influência representam a variação de um determinado efeito. Nesse caso aqui, o efeito seria a reação VA ou a reação VE, numa seção S, A ou E, produzido por uma carga unitária. Então, aqui eu posso dizer que esse gráfico aqui representa a linha de influência de VA e esse outro representa a linha de influência de VB. Então, as linhas de influência auxiliam na determinação dos esforços máximos e mínimos utilizados no dimensionamento de elementos estruturais sujeitos a cargas móveis. Então, considere aqui, por exemplo, novamente, né, a mesma viga biapoiada, e aí a gente tem a linha de influência de VA, que está aí numa determinada distância Z. A gente pode definir uma função de VA em função de Z. Isso é fácil, porque é função linear, não vai dar nenhum trabalho. Aqui eu estou chamando de VA1 porque corresponde a uma carga unitária. E aí, se eu tiver um valor diferente, P1, por exemplo, 10 kN, 20 kN, 100 kN, a gente pode dizer que o valor da reação VA vai ser igual ao VA unitário, né, devido à carga unitária, multiplicado aí pela intensidade de P1. Ora, se para a carga unitária o coeficiente aqui seria meio, para uma carga que seja igual a 10 kN, o valor seria 5 kN, e assim por diante. Então, isso vai ser interessante quando a gente tiver mais de um carregamento, como aqui a gente tem o P1. Se tivesse, por exemplo, mais uma carga P2, bastaria somar a contribuição do P2. Então, o valor final do VA seria o coeficiente indicado na carga onde está parado P1, multiplicado pela intensidade de P1, mais o coeficiente relacionado aqui à carga de P2, multiplicada pela intensidade de P2. Então, vamos deduzir essa equação aí do VA em função de Z para uma carga unitária. Então, novamente, viga biapoiada, ponto A, ponto E, comprimento L entre o ponto A e o ponto E, e a carga unitária está na distância Z, variável aqui a partir do ponto A. Então, a gente pode fazer o somatório de momentos no ponto E igual a zero,
Somatório múltiplos em E igual a zero, a gente tem VA1 vezes L, menos 1 vezes essa distância aqui, que seria L menos E. Então, VA1 vezes L é igual a L menos E. VA1, 1 menos E, dividido por L. Então, a gente já tem aqui a equação de VA em função de Z. Definido aí a linha de influência de VA. Somatório de forças verticais igual a zero. VA mais VE menos 1 igual a zero. Então, VE igual a Z dividido por L. Então, aqui a gente também tem agora definido a função de VE em relação a Z. Seguindo aí linha de influência dos esforços internos, vamos começar aqui pelo esforço cortante. As considerações são as mesmas: viga biapoiada, comprimento L, carga de valor unitário, distando Z aqui do extremo esquerdo. A gente já sabe qual o valor do VA e qual o valor do VE em função de Z. A gente vai precisar disso daqui a pouco, então estou colocando aqui a cola em cima. E aí vamos adicionar agora uma seção S, que está localizada a uma distância x do apoio da esquerda. O x pode ser um valor qualquer, desde x igual a zero, e aí a seção estaria em cima do ponto A, ou x pode ser igual a L, e aí a seção estaria lá em cima do ponto E. Então aqui eu tenho duas condições. A primeira é se a carga estiver à esquerda da seção, que no caso seria aqui Z menor do que x. Z menor do que x, o cortante na seção S vai ser igual a VA menos 1. Cortante na seção S fica igual, então, 1 menos E sobre L, já que o VA é 1 menos E sobre L. 1 menos E sobre L é menos 1. Então, cortante na seção S seria menos E sobre L. A segunda condição é se a carga for maior do que x. No caso, a carga estaria à direita da seção. Nesse caso, o cortante em S só daria o cortante a reação vertical VA. E aí o cortante em S, 1 menos Z dividido por L. Então, função linear, vamos atribuir aqui valores para a gente poder traçar a linha de influência de QS. Então, Z igual a zero, Z igual a x, novamente igual a x, com o segundo caso, né? E o Z igual a L. Então, para o Z igual a zero, o cortante seria igual a zero, Z igual a x, menos x sobre L, lá no limite, né? Um pouquinho antes do x. Z igual a x de novo, passando aqui um pouco do valor do x. 1 menos x sobre L, e o Z igual a L, o cortante seria igual a zero. Então, a gente deve ter a linha de influência ficando dessa maneira. Varia desde 0 a menos x sobre L. Daí eu tenho um salto para 1 menos x sobre L, até zerar lá no apoio da direita. Se eu quiser saber o valor do coeficiente em qualquer ponto antes da seção, eu usaria essa equação, menos E sobre L. Se eu quiser saber o valor do coeficiente em qualquer ponto depois da seção, eu utilizaria essa equação aqui, 1 menos Z sobre L. Então, só para deixar claro o que seria essa linha de influência do esforço cortante, a gente acabou de definir aqui as equações. Vamos ver como é que ficaria essa variação. Então, aqui eu tenho um gráfico que mostra a variação do cortante em S. Vou botar aqui o quadriculado para ajudar na melhora da visualização. Então, aqui eu tenho a linha de influência. Aí é importante dizer, para não confundir linha de influência com diagrama. Linha de influência não são diagramas. As linhas de influência representam a variação de um efeito, como foi anteriormente, né? Numa determinada seção, quando sujeita aí uma carga móvel de valor unitário. Então, esse gráfico representa a variação do QS, por exemplo. E aqui eu tenho a variação do QS. Veja que todos os valores, né, que estão indicados aqui, todos seria relacionado à seção S. Eu não tenho a variação do cortante na minha seção inteira. Esse gráfico aqui representa só a variação do cortante na seção S. Então está aqui, né? Quando sai desse ponto, ele tem um determinado valor e vai variando até chegar na seção. Chega aqui, eu tenho um salto e segue variando aí até o outro lado. Então, linha de influência de QS. Deduzindo agora a linha de influência do momento fletor, as considerações são as mesmas ainda: carga unitária, distando Z do apoio da esquerda, viga biapoiada de comprimento L, seção distando X do apoio da esquerda. Então, usando as mesmas condições novamente, para Z menor do que X, o momento em S seria aqui, né, VA vezes X, menos 1 vezes essa distância, que seria X menos Z. Ou ainda, a gente pode dizer também que o momento em S, pegando pelo lado de cá, que eu acho que fica melhor, o VE vezes essa distância, que seria L menos X. O VE é Z sobre L,
tem o momento em S, Z sobre L, L menos X. E para Z maior do que X, o momento em S só sobra agora o VA vezes X, fica melhor agora a gente pegar pelo lado da esquerda. O momento em S, 1 menos Z sobre L vezes X, já que o VA 1 menos Z sobre L. E o momento em S, melhorando aqui um pouco a equação, ficaria X sobre L, L menos Z. Mesma coisa que a gente fez para o esforço cortante. Vamos definir aqui alguns valores para Z e verificar qual seria o valor do momento em S. Então, mesma coisa, Z igual a 0, Z igual a X, X novamente, pegando a segunda equação, e o Z igual a L. Então, para Z igual a 0, o momento seria igual a 0. Para Z igual a X, X sobre L, L menos X. Para Z igual a X com a segunda equação, X sobre L, L menos X, eu não tenho descontinuidade no momento fletor. E para Z igual a L, eu teria o momento em S igual a 0. Então aqui a gente tem a linha de influência do momento fletor na seção S. O valor de máximo aqui, x sobre L, L menos x. Para qualquer ponto que eu queira à esquerda da seção, eu utilizo essa equação, Z sobre L, L menos x. Para qualquer ponto que eu queira à direita da seção, eu utilizo essa equação aqui, o menos Z sobre L vezes x, ou essa daqui, né, x sobre L, L menos Z. Não me deu trabalho agora de fazer o gráfico, mas é a mesma coisa. Lembrar que isso daqui não é um diagrama de momento, isso aqui representa a variação do momento na seção S quando eu tenho a carga unitária em qualquer posição. Então é isso, análise estrutural, professor Rodolfo.